Olá, aqui é Valderlei de Jesus mais uma vez, dando continuidade ao estudo do livro Quem Pensa Enriquece. Hoje vamos falar sobre Derby, a corrida de ouro nos Estados Unidos, a menos de 1 metro do ouro. Então, no tempo da corrida do ouro nos Estados Unidos, da chamada febre do ouro nos Estados Unidos, Derby foi tomado pela febre do ouro e partiu decidido a cavar e enriquecer. Então, Derby, quando foi para o oeste dos Estados Unidos, onde era considerado lá que tinha muito ouro, onde as pessoas poderiam enriquecer, encontrando ouro suficiente para tal propósito. Então, chegando no local, na área das minas, ele demarcou um pedaço de terra e começou a cavar, até encontrar um veio de ouro, um filão de ouro. Ele encontrou o filão de ouro, ficou super entusiasmado, muito feliz com a descoberta, escondeu a entrada da mina secretamente, sem chamar muita atenção, e voltou para casa para contar o achado para seus familiares e seus amigos. No processo, ele precisava de maquinário para tirar o minério da mina e transporte para transportar para a fundição. Voltou, contou o achado para seus familiares, para sua família, para seus amigos e conseguiu emprestado com alguns vizinhos e parentes a soma necessária para comprar o maquinário e o transporte. Tendo adquirido o dinheiro de posse do maquinário necessário e o transporte, voltou à mina e voltou a cavar. Alguns, Foi encaminhado então o primeiro vagão para a mina. Comprovou-se que ele estava diante de uma das minas mais ricas em ouro do setor, da área onde ele estava escavando em busca do ouro. Chegando dias mais tarde, né, faltava agora somente alguns vagões a mais e ele pagaria toda a dívida contraída com o empréstimo para comprar a maquinária e finalmente alcançar a riqueza que pretendia. Só que aconteceu algo que me chocou, como do nada o veio do ouro sumiu, acabou, aí mais que cavasse desesperadamente, não encontrava mais o filão de ouro. Derby não tinha o conhecimento, não tinha a experiência necessária para saber que as placas geológicas se organizavam e havia falha na estrutura geológica. Então, passou-se algumas semanas ele cavando e não conseguia mais encontrar o filão de ouro. O que veio foi desistir. Ele, em vez de ter procurado um profissional mais experiente para se aconselhar, ele desistiu, ele não seguiu adiante. Aqui fica uma lição a ser aprendida, né? Ele pegou toda o seu trabalho e vendeu a maquinaria para o proprietário de um ferro velho. O proprietário do ferro velho, ele chamou um engenheiro de Minas para fazer um estudo, né, para averiguar. Então o engenheiro foi lá e comprovou que se ele tivesse cavado por mais 1 metro, ele teria encontrado todo o ouro que procurava. Ou seja, a menos de 1 metro de ouro, faltava menos de 1 metro, ele desistiu e entregou todo o seu trabalho e suas esperanças, né, para uma derrota temporária. Então aqui fica uma lição a ser aprendida. O hábito de abandonar tudo quando se é atingido por uma derrota temporária é uma das causas mais comuns de fracasso. E todo mundo comete tal erro uma ou outra vez. Naquele momento, o dono do ferro velho chamou uma pessoa com experiência, uma pessoa com conhecimento, que fez o estudo da mina e comprovou que ali havia ouro, realmente era uma das minas mais ricas da região. E ele, então, foi o proprietário do ferro velho que tirou todo o ouro daquela mina e ficou rico. Lição aprendida. Tempos mais tarde, Derby recuperou e multiplicou o que havia perdido quando descobriu que desejo pode ser transformado em ouro. A descoberta veio depois que começou a vender apólices de seguros. Derby foi um dos 50 homens que vendiam mais de $1 milhão em apólices de seguro nos Estados Unidos. Anos depois, quando questionado qual a razão do seu sucesso como vendedor de apólices de seguro, ele confessou
que o seu sucesso tinha em grande parte a questão de ter desistido a menos de 1 metro do ouro. Então aquela lição que ele aprendeu nos tempos de mina, tempos da mineração, serviu para que ele viesse a ter êxito agora como vendedor de seguros. Então ele disse a si mesmo que jamais iria desistir quando recebesse uma negativa de um dos seus potenciais clientes. Quando ele tentasse vender uma pólice de seguro e o cliente dissesse não, aquele não ele não seria encarnado como um não permanente, mas um não temporário. Confessou ele que as suas melhores vendas foram feitas após receber o não. Ou seja, a persistência para em busca de um propósito definido. Se ele tivesse sido persistente na época da mina, teria chegado essa riqueza toda a ele mais rapidamente, com anos antes do que chegou. Mas serviu de alguma experiência para ele aprender a não desistir em frente aos obstáculos temporários. Tá? Ninguém está livre de, antes de alcançar o sucesso, sofrer derrotas temporárias e talvez até fracassos. Nesses casos, a reação mais comum é desistir, é o que a maioria faz. Bom, aqui fica uma mensagem, né? A lição de hoje foi sobre persistência. Na verdade, o estudo do livro Quem Pensa Enriquece, ele está todo em volta do poder da autossugestão e da persistência, né? Porque a maioria de nós, principalmente o pessoal abaixo dos 30 anos de idade, o pessoal da geração Y, quer tudo para ontem, nós temos a mania de querer tudo para ontem, queria que as coisas nascessem prontas. Nós às vezes começamos um projeto, nos dedicamos em algo que queremos fazer, mas quando demora, a gente abandona e parte para outra ideia. Não dá tempo suficiente para que uma determinada ideia amadureça e venha dar frutos. Na verdade, a gente abandona nossos projetos pela metade quando está já próximo de alcançar o êxito. Aqui fica uma lição de vida, uma lição que você deve entender, levar para a vida. Não somente ouvir essas palavras, mas levar para a sua vida. Persistência. Continuar mesmo diante das aparentes derrotas. Mais de 500 homens, os 500 homens mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, contam o estudo, eles contam que tiveram seus maiores êxitos após as suas derrotas temporárias, após os seus insucessos temporários. Ou seja, o fracasso faz parte do processo de sucesso. A derrota faz parte do aprendizado. Você aprende com o erro e faz melhor. É daí que vem o seu êxito maior, o seu sucesso. Então a mensagem para hoje é: tenha um propósito em mente, acredite nele, vá em frente, vá buscar e não desista que você chega lá. Por hoje é só, fica na paz e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei aqui abaixo, deixe o seu comentário, sua crítica, sua dúvida e até a próxima.